salve família! Salve, salve! Olá a todos, obrigado pelo carinho. Esse é o episódio número 2 do podcast Coab USA. Com muito orgulho a gente traz aí mais um papo interessante para vocês. A gente falou muito sobre educação no episódio número 1, mas a gente terminou o episódio número 1 com um gancho muito legal para o episódio de hoje, que a gente vai falar um pouquinho das nossas carreiras e alguns aprendizados que a gente vai querer compartilhar com vocês, aí com o intuito, obviamente, de poder ajudar cada um na trajetória de vocês, caso faça sentido. É verdade. O Du falou, e eu queria pegar um gancho em algumas coisas aqui que a gente discutiu no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá, assiste. Tá muito bacana também. Tá legal. Mas no episódio de hoje, pegando esse gancho que eu falei, a gente celebrou no episódio número 1 algumas conquistas, né? Momentos que fizeram a gente olhar para trás e ter aquela energia, aquela força de que tudo valeu a pena, todo o esforço, o sacrifício valeu a pena. Você falou de um momento que para mim foi muito marcante, que apesar de eu já saber, assim, é sempre muito bonito de ouvir, que foi quando você, em termos de conquista, teve a oportunidade de se tornar sócio da empresa que você trabalhava. Eu queria que você falasse um pouco mais do processo que te levou até essa oportunidade, né, assim, voltando no tempo, pode ser focado na área. Eu acho legal porque aqui tem uma variedade interessante de indústrias de atuação, ramos de atuação. Diferentes, né? Então seria legal você focar, para quem está nos assistindo, que está no mesmo ramo que você, sim, né? Seria legal você falar um pouquinho, focar na sua indústria. Legal. Né? Então, assim, talvez a gente pular alguns passos nessa trajetória e falar da indústria que você atua hoje, como foi o processo de até virar um empresário que você é hoje, como é que foi chegar nesse momento aí. Fala um pouco do processo para nós. Então, na verdade, o primeiro passo eu vim no mercado financeiro, depois me ingressei no mercado imobiliário que eu atuo hoje, e o primeiro passo que eu dei foi, na verdade, o estudo, que eu acabei entrando numa pós-graduação no mercado imobiliário, como eu estava totalmente numa outra área. Então eu parti da parte teórica para ter mais ou menos uma noção de como funcionava. E no dia a dia eu entrei de cabeça, porque era um mercado totalmente novo para mim, então a dedicação assim era o extremo. E aí o que eu percebi que nessa parte desse mercado onde eu atuo, muitos dos profissionais eles não têm a parte teórica, então foi isso um dos motivos que eu me ingressei. E eu lembro como se fosse hoje, a gente atuava muito forte, os anúncios eram através de jornais, então a gente não tinha essa parte da internet, né? No final das contas, o Duno é tão novinho. Mais ou menos. Os caras guardaram. E aí eu lembro como se fosse hoje que o anúncio era feito através do jornal, que era o Estadão na época, e o corretor que quisesse receber o cliente, ele ia ter que trabalhar de domingo. E engraçado que uma equipe de 20, 30 corretores, tinha eu e mais um no máximo, assim. Então eu acabei me dedicando mais, me esforçando um pouco mais para tentar ter essa visibilidade dentro da empresa. E a galera não ia porque talvez era tinha uma lista de clientes já consolidada? Qual que era o esquema? Então, normalmente eles já tinham uma carteira, mas só que isso é um outro ponto também, que eu percebi que muito dos corretores dependiam de clientes através de anúncios, e eles não focavam em relacionamento. E isso também foi uma sacada que eu peguei desde o começo, que quando você tem um cliente fidelizado, além dele sempre estar lembrando de você, ele acaba indicando ele para outros clientes também. Sim. Então ia ser até uma forma mais rápida de alavancar isso. E graças a Deus, assim, em 2 anos no máximo, eu já tinha uma carteira de cliente formada. Então eu não precisava mais de anúncio, por exemplo, mas mesmo assim eu continuava indo aos domingos para ter essa captação de novos clientes, assim. Então essa dedicação e esse esforço no início, eu acho que foi um diferencial enorme para mim aí. Isso é legal porque também fala muito dessa parte de fidelização, relacionamento, né, assim, de nutrir, né, essa carteira, no caso, que chega para você como carteira, mas assim, vai além da carteira, né, porque é o relacionamento de pessoa com pessoa, Sim, né? sim, verdade. E poder usar isso até hoje como
uma das qualidades de sucesso aí na sua trajetória. Eu acho muito bacana, porque às vezes as pessoas pensam muito no imediato, né? Eu quero vender e aí eu vou pro próximo. Isso também. Né? Então, assim, esse tato de poder criar e nutrir um relacionamento, eu acho importante também, né? Muitas pessoas não têm esse foco, né, a longo prazo. Até mesmo porque é seu nome, no fim das contas, né? Que está em jogo, né? Sua credibilidade, né? Não é empresa, é você que está ali. Exato, não, é criar confiança e credibilidade dentro desse processo, acho que vale muito aí. Fabinho, você agora, a gente vai falar do direito, né? Assim, fala um pouco dessa trajetória pra gente também, porque tem uma história muito bacana sua aí, que eu queria que você falasse mais, que é, apesar de ser uma área que muitas pessoas veem como uma área mais, talvez, difícil ou mais engessada, tem um lado empreendedor por trás dessa história sua, que eu queria que você falasse um pouco mais também, né, meu? Como é que foi sair dali da faculdade e abrir direto o próprio escritório? Eu queria que você falasse por que abrir o próprio escritório ao invés de ir trabalhar numa empresa? Sim. Porque é algo mais seguro, né? Muitas pessoas focam só no que é seguro. Sim. Né? E não arriscam. Na realidade, o empreendimento, na realidade, montar o escritório, ele vem antes, né? Eu e um grupo de mais ou menos uns 10 ou 12 alunos de direito, nós montamos um escritório. O escritório é uma creche. Era 10 pessoas. Era um laboratório onde a gente prospectava cliente, e aí um advogado responsável ele assinava, dava toda a orientação. Como muitas pessoas, muitos alunos, eles não tinham, que nem eu vou passar meu caso, porque o meu trabalho não era no ramo do direito, eu tinha que pagar a faculdade, né? Então trabalhava de auxiliar administrativo, fazia outras coisas que não o direito. Então a maioria dos meus amigos que montaram fizeram esse projeto, era a ideia de poder aprender um pouco mais. Então nós éramos orientados por um advogado. Você era um projeto da escola? Não. Era de projeto nosso. Era particular mesmo. Era particular. E aí aquilo foi um laboratório incrível para mim, porque depois de formado, aí prestei o exame da ordem, porque você necessita para se qualificar como advogado, aí pegando a carteira da ordem, aí sim eu pude advogar. Então eu tive uma pequena experiência. E aí a ideia de montar um escritório era ter um negócio próprio e alavancar aquilo para não precisar trabalhar para outras pessoas, ter um negócio próprio, ter uma liberdade, qualidade de vida melhor. Então no início foi bem desafiador, porque nós não tínhamos clientes, mas o relacionamento também começou antes. Era no anterior trabalho, com os amigos, o boca a boca, olha, eu sou estudante de direito, daqui a pouco estou me formando. E aí assim que eu me formei, aí as pessoas iam indicando para um, para outro. A Coab foi um laboratório incrível para mim, né? Primeiro porque a OAB tinha um convênio com o Estado, onde fazia uma parceria para quem não pudesse pagar advogado, o Estado cobria, pagava um percentual lá para as pessoas que não podiam, que não tinham acesso, né, financeiro com advogado. A advocacia, a tabela da ordem dos advogados é um pouquinho cara, e naquela região carente de Carapicuíba demandava muito. Então eu me aderi ao convênio, então montei um escritório também na Coab de Carapicuíba. Eu tinha o meu em Osasco, que era para atender o particular, e o público na Coab de Carapicuíba. Então fui formando uma carteira muito sólida de clientela, onde esses clientes que eram indicação pública, no futuro se transformaram também em clientes particulares ou indicando um amigo. Então eu fiz um trabalho voluntário, porém eu tive um retorno muito grande em relação à clientela, onde alavanquei aí como profissional. Graças a Deus eu tenho uma carreira sólida. Quanto tempo dentro da já? advocacia, 20 anos de 20 anos. advogado. E Iniciei na área clínico geral, era advogado. Iniciei como advogado criminalista, né? Civil, família, tudo, mas eu gostava muito do direito penal, né? Do direito criminal.
E na sequência deixei a faculdade, peguei minha carteira da ordem, fui fazer a pós-graduação em ciências criminais, né? E aí, por questões aí de foro íntimo, aí eu fui deixando a advocacia criminal para hoje, até hoje eu estou na área civil e família. E aí em 2010, mais ou menos, 2012, eu deixei a advocacia criminal de lado e passei a atuar mais na área civil e família. O Du falou da preparação, né, de criar essa base para você entrar num novo mercado. Você acha que foi isso também um diferencial para você, assim, expandir um pouco seus horizontes em outras áreas de atuação dentro do direito para poder fazer essas mudanças? Sim. É que vem com o tempo, né? Você vai pegando os clientes, vai pegando os casos e aí você vai gostando daquilo porque é amor à primeira vista. Eu falei, poxa, eu sou bom nisso, mas eu também posso ser bom naquilo. E aí, aliado a isso, eu ia fazendo minhas pós-graduações, né? Eu falei, bom, não posso só ficar nisso. Acho que o diferencial foi estudar demais. Eu estudei, para chegar onde eu cheguei, né? Eu estudei bastante. Eu acho que o legal também nessa mensagem, nas histórias aqui que a gente está ouvindo, é que não é sempre que você tem uma ideia certa do que você quer fazer desde o começo, né? Isso vai se mudando conforme você vai ganhando mais exposição e vai despertando interesse em outras áreas. E assim, eu acho interessante poder passar essa mensagem que muitas vezes as pessoas focam só no que é, mais uma vez, né? No que é seguro, no que está ali. Então você sair daquilo ali para algo novo é muito risco, né? Então assim, mas a preparação, né? No caso do Du aqui, e também, de certa forma, no caso seu, né, de poder se preparar para entrar numa outra área e estar pronto para isso, né? Porque uma vez que você entra, você tem que estar pronto, né? Esse negócio de oportunidade que a gente estava falando. Olha que bacana, tem uma passagem minha bacana. Eu em uma determinada época, trabalhei num banco, numa instituição financeira, né? E aí, 2004, eu entrei na advocacia, na realidade são 19 anos como advogado. E em 2008, 2009, eu recebi um convite do gerente que trabalhou comigo. Ele falou, pô, negão, vem trabalhar comigo, larga tudo. Daí eu... Nossa, porque assim, eu tava gatinhando ainda, né? Eram o quê? Uns 5, 6 anos, né? Como advogado. Tava gatinhando, tava ganhando, né? Não tinha muito retorno. E aí ele, vem trabalhar, você vai entrar aqui como gerente, tal. E aí me fez uma proposta excelente. E aí eu falei, olha, Sérgio, eu não vou poder te responder agora, porque eu estava emocionado com o convite, pela lembrança, Balançou. né? Balançou bastante. Aí eu cheguei e fiquei pensando. Nessa noite eu não dormi, minha cabeça fica milhão. Quando eu tô muito ansioso, geralmente eu não durmo. E aí fiquei pensando, bom, vai ter convênio médico, ticket supermercado, um salário fixo. Eu falei, por que não aceitar? Eu falei, não. Eu estudei, eu me preparei. Por que eu não? Eu vou conseguir tudo isso que ele está me oferecendo, eu vou ter muito mais. E eu acreditei no potencial. Eu estudei, eu me preparei para isso, entendeu? Então não é do nada que eu estou colhendo esses frutos. Uma coisa é você estar aberto a explorar novos caminhos, mas assim, é importante você ter foco também, né? Uma vez que você decide por um novo caminho, foca naquilo, né? Porque senão você nunca vai, né? Nunca vai parar em lugar nenhum. Nunca vai parar. Né? Eu também tive a mesma... Acabei me lembrando também. Eu já no mercado imobiliário há talvez uns 4 anos, antes da sociedade. E aí apareceu uma vaga numa instituição financeira também para trainee. E eu falei, vou me candidatar. E eu acabei passando. Lembro disso? E eu acabei passando esse processo de trainee. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha que fazer umas provas, tirar umas certificações durante 4 meses. E depois eu ia assumir uma agência e tal. E engraçado que eu fiz esse treinamento de 4 meses, passei em todos, tirei o certificado. E eu trabalhei 2 dias nesse lugar. Trabalhei 2 dias porque
eu não estava fazendo o que realmente o que eu queria fazer de coração mesmo, que era o mercado imobiliário, que eu sou totalmente apaixonado. Então eu acabei pedindo desculpa e acabei voltando para o mercado imobiliário. E aí foi que depois de 2 anos eu acabei entrando para a sociedade da empresa. E é legal assim, porque eu me recordo, a gente tem essas trocas, né? Tem essa sintonia. Aí ele entrando para a instituição, eu falei, pô, você vai abandonar lá? Pô, investiu, né? E aí ele me ligando, falando, pô, cara, não tô feliz. E é legal essa troca, porque, meu, não tá feliz, vai fazer aquilo que o seu coração tá mandando, né? Muitas vezes as respostas ela vêm do coração. Aí ele, não, beleza, eu vou largar. Exatamente. Porque, mas assim, tem um porém também, né? Por que chegou nessa conversa? Porque ele precisava ter uma carteira na instituição. Vamos abrir uma conta lá. Aí passou uns dias ele, esquece a conta. Eu não vou mais. Falei, pô, vai, segue seu coração. E tem outras passagens também, né? Na nova sociedade dele, pô, o que eu faço? Abre o coração, vai lá, faz o seu coração, manda e é isso. Mas eu acho bonito isso porque tem muita gente que não tem o luxo de poder arriscar, né? Eu entendo que tem várias responsabilidades, né, que fazem parte do dia a dia, onde você precisa do certo, ou pelo menos precisa da ideia de certo, né? Porque nada é certo, né? Não existe segurança. Não dá para arriscar, a gente. Então, assim, poder ter essa flexibilidade, essa curiosidade de arriscar, eu acho importante porque, assim, vocês são exemplos disso, né? De que dá certo, né? Eu acho que... Mas assim, existe uma preparação também, sim, né? Isso a gente está falando muito aqui. Tanto da parte, né, de educação, de se preparar, com as ferramentas que podem também enriquecer esse tipo de experiência, mas chegando lá também é arregaçar as mangas e trabalhar. Né? Essa ética profissional é uma coisa que sempre me ajudou até hoje. Né? Eu falo com as pessoas que trabalham na minha equipe que assim, eu preciso... Geralmente as pessoas perguntam, né? Principalmente quando as pessoas estão começando no mercado de trabalho, e aí me perguntam o que eu preciso para ter sucesso aqui nessa função. Independente do nível do cargo, a resposta sempre é a mesma. Você precisa vir com uma mente aberta, né? Vir com uma mente curiosa e vir com fome. Né? Se você tiver essas 3 características e aplicar isso no dia a dia, eu acho que as chances de você ter sucesso no que você faz, independente do ramo de atuação, ou o que é que você está fazendo no momento, eu acho que isso vai facilitar muito a experiência e para que você alcance os objetivos. Né? Porque tudo que fica estagnado em um determinado momento vai virar obsoleto. Né? Então, se você não evolui junto com o tempo, se você acha que você está ali, você estudou medicina há 50 anos atrás, e você acha que você aplica as mesmas coisas que você aprendeu lá e não busca evoluir, você vai ficar atrasado, vai ser ultrapassado. Né? Assim como a tecnologia, que é a área de atuação minha hoje, a tecnologia muda praticamente a todo dia. Né? Tem coisas novas aí que são introduzidas no mercado, que acaba mudando tendências comportamentais dos clientes, do consumidor. Então você tem que estar por dentro disso, e até mesmo muitas vezes, eu não sei se para vocês foi eu imagino que sim, né? Que muitas vezes eles vêm, esses meus clientes chegam até mim querendo fazer melhor, só que não sabem como começar. Né? E eles vêm buscando essa consultoria de como que eu faço melhor. Então, o nosso trabalho de liderança nesse espaço que a gente atua é importante para trazer essa confiança, para trazer essa credibilidade também, para que a gente consiga, né, conquistar novos parceiros, clientes e por aí em diante. Então, assim, essa preparação é importante. A curiosidade faz com que você sempre esteja buscando conhecimento. Né? E eu sempre fiz isso, independente do que eu fazia, a minha história... Isso que eu ia perguntar agora. Vamos. E a sua história, né? Vamos ver. O menino é o meu entregador. Mas não vamos fugir, não. Ele já foi pro final, agora vamos, né? Não, onde vamos tudo começou, desde né? o começo, por favor. Eu vou resumir. Fala aí para nossa audiência. Eu sou o seguinte, eu falei também no episódio anterior que, né, eu já tenho mais de 23 anos morando nos Estados Unidos. Né? Então eu saí do mercado de trabalho do Brasil muito cedo, e assim como
como vocês falaram, assim, eu não tinha quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu estava ali, né, querendo meu cheque no fim do mês. Final do mês. Né? Eu não tinha, assim, por exemplo, o que é uma referência para mim? Onde eu quero chegar? Eu nunca tive isso no Brasil. Até mesmo, não porque não tinham pessoas abertas para isso, mas eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que eu estava procurando. Né? Então eu estou ali, eu pego o meu dinheiro, não tinha nenhuma profissão ali. E engraçado que isso eu vejo como algo que me faltou no começo, né? Ter uma referência. Né, buscar alguém ou estar próximo de alguém que faz alguma coisa assim que eu admiro, que eu almejo, e aí tentar absorver um pouco disso, né? Assim, o que eu preciso, eu geralmente falo isso bastante também, que é eu quero me vestir para o emprego que eu quero e não o emprego que eu tenho. Né? Então assim, essa preparação de poder estar ali absorvendo um pouco, ver o que eu preciso fazer para quando eu chegar naquela função, eu estou pronto para exercer aquela função. Né? Muitas vezes o que acontece é você chega, você consegue, né, por méritos ou na lábia, mas aí chega lá você não está preparado e aí assim dura pouco tempo, né? Então eu queria me preparar muito para isso. Mas muito cedo eu acabei saindo do Brasil e fui realmente construir minha carreira aqui nos Estados Unidos. E no começo, assim, cheguei nos Estados Unidos e não falava inglês, né? Tem até uma história interessante que você pega um avião para outro país, principalmente nos Estados Unidos, eles põem gelo em tudo, né? Isso dentro do avião. Exatamente. E aí eu não sabia pedir uma bebida sem gelo. Aí a mulher colocando coca com gelo. Eu sei que eu cheguei, o voo foi de 10 horas, quando eu cheguei no destino eu já estava doente. Tanto gelo que eu tomei. Mas assim, o começo foi trabalhando duro mesmo, assim, já fiz assim, qualquer trabalho assim, braçal que você imagina eu já fiz, né? Já carreguei caminhão, já entreguei menu de cardápio de pizzaria de porta em porta, já lavei louça, já fiz pizza, já entreguei pizza. Mas eu fazia isso também, assim, com muita dedicação, né? Assim, eu não sei porquê, eu sempre tive orgulho, assim, da oportunidade que eu tinha, porque eu sabia o quanto difícil foi chegar ali, eu ter aquilo, né? Por mais braçal que fosse, assim, era para mim um motivo de orgulho, porque através daquilo eu estava conseguindo já mandar um dinheirinho para minha mãe no Brasil, comprar as coisas que eu sempre quis e não tinha condições antes. Então, isso foi, para mim, era uma coisa que eu levava comigo, né? Que eu quero, por exemplo, entregar a pizza, eu quero que a pizza chegue quente, eu quero que, né, assim, falar com a pessoa e entregar a pizza com um sorriso no rosto. Porque imagina só, meu, assim, é uma vida muito triste de se viver quando você tá bravo o tempo todo, né? E às vezes, e assim, com o passar do tempo, você até perde noção do porquê que você tá bravo, né? Que você tá condicionado a tá bravo, assim, bom dia, nada, fecha a cara, né? E assim, eu me colocava muito, né, no lugar do próximo. De quem estava recebendo aquele serviço, né? Então a gente fala muito hoje de empatia, que eu acho que é extremamente importante. Sim. Mas assim, uma das maneiras mais fáceis de obter empatia com o próximo é você tentar se colocar no lugar do próximo, né? Então eu tentava fazer isso e aí eu tinha orgulho do que eu fazia. Quando eu consegui minha primeira oportunidade para... uma outra coisa interessante também, que eu arrumei um emprego uma vez, quando eu saí desse trabalho braçal, a primeira vez que eu saí foi para vender peças de automóvel, né? Meu, eu não entendia nada de carro. Você coloca tanto é que um dos carros que eu tive lá nos Estados Unidos, um carro velho, uma caminhonete velha que eu tive, pegou fogo no motor porque eu não sabia que tinha que trocar o óleo do carro, né? Então, esse é o nível, né, meu chegando naquele mercado ali. E era muito louco isso porque, assim, quando você está trabalhando com alguém que está consertando o carro, assim, é uma coisa muito imediata, né? Alguém quebrou uma peça, precisa daquele carro, precisa trocar. E assim, você não tem o luxo de fazer algo errado ali, né? Porque o pessoal, assim, vem frustrado, nervoso. E eu não sabia nada, né? Então, às vezes a pessoa chegava em mim e falava assim, meu carro tá fazendo barulho, e tentava descrever o barulho para mim. Eu dizia, você tem a mínima ideia do que é isso, né? O que é isso que você tá vendo? Vai no zoológico, né? Mas aquilo também foi um desafio, porque muitas vezes eu pensei em desistir, né? Assim, eu voltava para casa, assim, muito decepcionado comigo mesmo, né? Assim, me deram a oportunidade, eu queria conhecer, o que eu faço? Né? Então aí eu falei assim, olha, eu só tenho uma escolha, ou eu desisto, né, que é uma coisa mais fácil que tem, né? Exato, ou eu vou investir 100% nisso.
Aí eu comecei a devorar livro de mecânica, né, de peças de carro. Lá na empresa onde eu trabalhava, a gente também vendia livro, né, esses livros eram para um determinado carro, o modelo, o ano, e ele tinha tudo sobre aquele carro, mas ali me dava uma visão bem ampla, né, do que das peças do carro, esse tipo de coisa. Eu começava a devorar aquilo, devorar. Meu, assim, longa história curta, eu lembro que quando eu saí dessa empresa, uma vez eu estava andando na rua com o meu irmão, e aí um cara me abordou do nada, assim, e falou assim, me agradeceu. Pô, você me ajudava sempre lá com as peças e tal. Meu, isso pra mim, assim, é muito gratificante, é um motivo de orgulho, né? Então, assim, muitos, assim, porque eu me importava também, sabe? Assim, igual você falou dos seus clientes, de fidelizar, eu fazia a mesma coisa, né? Assim, através do meu atendimento, né? Às vezes, eu cheguei a um ponto que uma pessoa vinha e fazia o barulho, eu já sabia o que era. Já sabia o que era. Ali era nível master, né? ia até, assim, muitas vezes as pessoas, vendedores, não queriam sair da loja, né? Para ver, porque as pessoas chegavam assim, olha, eu preciso trocar um negócio, eu não sei descrever o que é, não sei o que é, eu queria que você fosse aqui fora ver. Tinha pessoas que se recusavam a ir para fora da loja. Eu ia abrir o capô da pessoa, olhava nas peças o que estava acontecendo, ou às vezes tentava escutar o barulho do que estava acontecendo para ajudar as pessoas. Então eu trazia muito disso, né? Muito dessa fome, dessa mente aberta de aprender, essa mente curiosa de querer aprender e poder fazer algo bom. Na verdade, esse tipo de comportamento foi o que me ajudou também a ter sucesso no ramo que eu atuo hoje, né? Na parte de tecnologia. Então, quando eu entrei nesse mercado corporativo, a única coisa que eu queria era uma oportunidade. Legal. Né? Eu queria uma oportunidade para provar que eu podia fazer aquilo e que eu ia trazer muito retorno também para a empresa. Né? Então, assim, em termos de dica, eu falo isso muito para quem está no ramo de tecnologia, que é o meu ramo. Eu vou falar isso de uma maneira bem simplista. Que é o seguinte, pessoas, assim, consumidores compram tecnologia ou software por somente duas razões. Para fazer mais dinheiro e para economizar mais dinheiro. Então, o meu trabalho sempre foi entender quais seriam essas estratégias, né? Ou quais seriam os motivos para aquela busca e tentar trazer um pouco desses dois ângulos aí dentro da história que a gente desenvolvia ali, das soluções que a gente desenhava. Então, isso me ajudou bastante a trazer uma visão um pouco mais estratégica, né? Porque muitas vezes você fala que você quer A, eu te entrego A e pronto, acabou. Mas às vezes, muitas vezes você também não sabe o que vai além disso. É difícil você enxergar valor se eu estou falando só de funcionalidades específicas do que você está buscando. Então, assim, é só entender requerimento, traduzir requerimentos, né? Eu quero entender o problema, né? Eu quero entender o problema e quais são os objetivos e tudo isso. Então, isso me ajudou bastante a me diferenciar dentro do meu mercado, dentro dessas oportunidades que eu tive. E uma vez que as oportunidades foram dadas, assim, era meu trabalho ali poder absorver isso. Eu sempre tive também que lidar com uma coisa que na verdade me ajudou, que era não ter o inglês como primeiro idioma. Né? Então, assim, quando eu ingressei no mercado, ainda tenho um sotaque muito forte. Então, eu sempre enxergava isso como um alvo nas costas, né? Porque conforme eu fui crescendo, muitas pessoas queriam aquilo que eu tinha. E muitas vezes assim exato, e muitas vezes não entendiam por que esse cara que mal fala um idioma tá conseguindo tudo isso, né? Então eu usava aquilo como força para continuar crescendo, para continuar aprendendo, para trazer um pouco mais dessa fome que eu falei aí, para nunca parar, né? Para nunca ficar contente com aquilo, né? Sempre querer algo mais. E essa evolução do algo mais é algo de crescimento interno meu, né? Não tem nada a ver com status, com cargos diferentes ou com um salário mais alto, nada disso. Então eu trazia muito disso para o meu mundo e carrego isso até hoje. E talvez aí esse seja um dos maiores aprendizados que eu tive, que eu carrego, que eu queria compartilhar com vocês aqui no episódio de hoje, né? Fome, mente aberta e mente curiosa, sempre. Sim, né? sim. E aí, Du, e você? Sempre foi flores? Então, na verdade, engraçado porque eu era do mercado financeiro e eu nunca tinha trabalhado nessa parte na área comercial em si, né? Que é uma área totalmente diferente, agressiva e o engraçado é que eu me identifiquei fortemente assim no início, porque a concorrência, né? E parece que quanto mais você se destaca, mais difícil fica, né? E aí você acaba tendo os concorrentes externos e os internos, principalmente, né? Então, isso foi um fator que
que era um gás que eu sempre precisei, assim, ter, para ter essa relevância internamente, assim. E graças a Deus eu consegui ter isso com facilidade. Não com facilidade, com dedicação também, né? Sim, sim. E foi um fator que me ajudou bastante aí. Cara, eu acho que o principal também é o acolhimento, pelo menos na minha área, além da parte comercial, que necessita muito, né? Muito relevante você abordar, a forma que você aborda, o tratamento humano. Sim. Que você tem, você criar a relação. Graças a Deus eu consegui conquistar. Além da relação comercial, eu tenho uma relação de amizade com os meus clientes. Às vezes é bem ruim, porque existe uma linha, né? E às vezes as pessoas ultrapassam a linha. Mas a forma que você se dedica àquilo que caiu no seu colo, que eu sou um resolvedor de problemas, né? Então, poder resolver uma questão, ou poder às vezes não resolver a questão, não ganhar uma demanda, mas trazer uma palavra de conforto e de carinho, de estar aqui, passar para aquela pessoa, eu tô aqui, e abraçar aquela pessoa, nossa, é super gratificante. Então é bem bacana. É uma coisa que, assim, você vê que é engraçado, são 3 áreas diferentes, mas a empatia, na verdade, está em todos, né? Empatia. E você entender, né, e se colocar no lugar do próximo, isso eu acho que é um fator que te traz muita relevância aí, né? Independente de onde você esteja. Isso fala muito do lado coletivo, né? Porque, assim, eu acho que tem muitas vezes quando você quer medir o nível de caráter de uma pessoa, você dá o gosto de poder para aquela pessoa, para ver como que ela se comporta com aquilo, né? Eu acho que muitas pessoas se perdem com a falsa sensação de poder. Sim, né? Então, assim, uma coisa que... Por isso que, assim, esse projeto, para mim, é um sonho. Já falei que é um sonho e realmente porque poder compartilhar essas experiências, eu acho que é de grande valia, porque são coisas que me mantêm com os pés no chão até hoje, né? Assim, um convívio em sociedade, eu acho que essa harmonia precisa existir, né? Mesmo que eu tenha diferenças de pensamento com a pessoa, acima de tudo tem que existir o respeito. Sim. No âmbito profissional, isso, assim, trabalho em equipe, isso é extremamente importante, de grande valia, poder tirar o máximo de cada pessoa, né? Exato. Então, isso é uma coisa que, para mim, como gestor de pessoas, eu acho muito bacana poder fazer isso, poder trazer, poder compartilhar uma visão, uma estratégia, e aí juntos, né, caminhar em prol disso, né? Eu acho bem bacana, assim, voltando lá para onde eu iniciei, nós formamos uma sociedade com 3 advogados, né? E os 3 não eram da área, não tinham realizado estágios, e era engraçado que era Fábio e Fabiana. A Fabiana trabalhava no CREA, o Fábio era policial militar, e eu tava lá meio desempregado. E os 3 com o mesmo objetivo, de ganhar, a mesma ambição, entendeu? E não era inicialmente não era nem pelo dinheiro, acho que até hoje não é pelo dinheiro, mas levar um pouco de carinho, de acolhimento para as pessoas. Esse é o trabalho, o direito é humanas, né? Então, assim, foi bem bacana, porque deu muito certo. Depois a Fabiana foi seguir os seus caminhos, prestou um concurso público, tá até hoje é chefe de cartório no fórum do Imbu, se eu não me engano. O Fábio continua meu parceiro de sociedade, enfim. Então a gente sempre tentou levar um pouco de conforto para as pessoas que estão em algum momento passando por algum tipo de problema, né? Que legal. Eu tava com saudade desses salves aí que você manda, né? Porque você tá um pouco tímido hoje, né? Exato, eu não falo no começo, depois ficou, né, meio inibido. Mas aí um salve para a Fabiana. Um salve para a Fabiana Vitorino, para o Fábio Leite e para o Rodolfo Franco, que agora trabalha conosco. Então, Fabio, olhando para trás assim,
Como é que foi essa trajetória? Quais são os aprendizados aí? O que você quer compartilhar desse processo todo conosco? Aproveitando que a gente está chegando, né, próximo do fim do episódio número 2, podcast Coab USA, deixa aquela mensagem de ensinamento para essa turma. Cara, para quem quer empreender, começar um novo negócio, enfim, nem tudo é flores, né? Terão altos e baixos, mas a resiliência é a palavra que define. Se você busca, se você acredita em você, acredita no seu potencial, siga em frente, que aquilo vai dar certo. Certeza, se você fazer com amor, dedicação, estudo, se dedicar naquilo que você faz, o sucesso é garantido. Tudo uma questão de tempo. Mas tem momentos que você vai questionar isso. Né? Óbvio, cara. Com certeza. Principalmente por conta de competitividade, né? O mercado, né? Eu vou fazer uma pequena... Em uma certa oportunidade, uma amiga, né? Uma namoradinha... Ela me abordou de uma forma assim tão... para me desestimular, né? Acho que essa é a palavra que define. Ela olhou para mim e falou assim: olha, eu olho suas redes sociais, vejo suas coisas, suas fotos, viagens. Eu achava que você era um cara de sucesso, era um cara que tinha as coisas. Aí eu falei, como que ela vai concluir? Ela falou assim: mas hoje eu vejo que você é um cara totalmente enrolado. Totalmente enrolado, olha só. Você não consegue fazer nada, não consegue viajar. Aí eu fiquei pensando, eu não tive resposta na hora. Cara, só que tem um detalhe muito importante nisso. Eu estava enrolado. Eu estava enrolado naquela ocasião. Como se uma rede social te definisse, né? Mas enfim, cara, a mensagem que eu digo, que eu mando aí para as pessoas, você pode estar 1 mês enrolado, 2 meses enrolado, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa enrolada. Haverão altos e baixos, isso daí faz parte da vida, e eu não digo só no campo profissional, financeiro, isso daí pode ser emocional, não tá legal, e aí você não consegue produzir da forma adequada, em casa, família. Os obstáculos são importantes para você crescer. E aquela frase, aquela fala foi um incentivador para mim. Eu falei, opa, eu não sou enrolado. Olhando para trás, minha trajetória, eu não sou uma pessoa enrolada. Eu estou no momento do baixo, mas eu tive altos e eu vou crescer com isso. E aí eu mudei. As minhas atitudes foram outras. Eu tive mais atitude. Eu soube empreender melhor. E graças a Deus, acho que aquela frase, então muita gente, às vezes as pessoas vão querer te desestimular, mas acreditam no seu potencial, e eu acreditei em mim, e hoje eu tô aqui, firme e forte. Aquela crítica então acabou te servindo como serviu combustível. Legal. Serviu de combustível. Bacana isso. Legal. Du, e pra você, Du? Eu, na verdade, hoje eu tenho o meu escritório, né? Eu fiz parte da sociedade, inicialmente quando eu ingressei no mercado imobiliário, e hoje eu atuo sozinho, eu tenho a minha equipe, e eu, na verdade, o que eu levo, até para tomar, em questão de fidelidade, assim, eu sou muito fiel assim, às pessoas que realmente me deram a oportunidade, e essa transição, eu, graças a Deus, eu consegui montar, como eu disse anteriormente, a minha carteira de clientes. E isso desde o início, né, que eu acabei adquirindo e sentindo essa necessidade, e o que me levou hoje a estar onde eu estou, assim. Também não foi fácil, não é fácil, né? Nunca ser empreendedor brasileiro ainda, os obstáculos que a gente tem no dia a dia, mas a dedicação e seguir o coração, né? Eu acho que é o que te leva para a direção correta aí. É isso aí, bacana. Você, quando você foi empreender, assim, você chegou a pegar algum conselho com o Fabinho ou não? Eu não peguei. Não, ele, lógico, o Fabinho é um cara, assim, a gente troca muita... a gente se fala quase todo dia, pra falar a verdade, aí, e isso é bom, né? Porque a gente acaba
ele estando fora tem uma visão totalmente diferente e acaba passando opiniões aí que acaba abrindo nossos olhos. Isso daí, o lance de ter a mente aberta, né, que eu estava falando anteriormente, isso é legal porque assim, você consegue abraçar pontos de vista ou perspectivas diferentes também, né, e usar isso para agregar. Né, assim, óbvio que tem que existir um filtro, né? Exato. Mas assim, eu acho que acumula de uma maneira onde você, quando passa esse filtro, traz muita coisa, muita experiência interessante também, né? Exato. Bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado. A mim tem outros temas que a gente vai querer debater aqui também. Continua mandando sugestões. Qual que é o canal lá do Instagram, Fabinho? @coab.usa. Manda lá um salve. Manda sugestões de tópicos. Exatamente. Eu não sou muito ativo nesses canais, mas assim, aqui tem elite da elite acompanhando. Mas manda um salve para nós, continua acompanhando. Próximos episódios em breve no ar. Por enquanto a gente deixa a nossa gratidão e o nosso até breve aí para todos vocês. Valeu! Abraço.